consagrado de fato a garotada vestindo a camisa do CRB. Perfeito, Orlando. O CRB ele foi dominante na partida de hoje da Copa Alagoas Sub-20. Venceu as duas partidas, então não tem nem o que questionar. No primeiro jogo, no entanto, não foi tão bem quanto a primeira partida. O CSL foi superior, principalmente no primeiro tempo. Na segunda etapa, conseguiu dar aquela equilibrada. E já hoje não foi tão assim. O CRB começou melhor, mas como a gente está vendo na tela, o primeiro gol foi do CSA. O Galo voltou a ficar melhor na partida e foi em busca da... Esse, inclusive, foi o primeiro gol marcado pelo CRB, que foi do garoto Guilherme, que ficou 2 gols, um no jogo de ida e um no jogo de volta, e ele ainda saiu dando aquela provocada no CSA. Na sequência, teve o gol da virada, ainda no primeiro tempo, com o lateral esquerdo, Maicon. Ele que, inclusive, vem sendo o grande destaque das categorias de base do CRB. Já tinha se destacado na Copinha e agora na Copa Alagoas Sub-20 também. Inclusive, o Maicon vem sendo muito elogiado pelo técnico Eduardo Barroca, do profissional do CRB. Uma curiosidade também é que o Maicon já está integrado ao profissional e desceu para disputar essa competição. Certamente é um garoto que estará aí no elenco profissional também na próxima temporada e deve figurar entre os principais, principalmente no Campeonato Estadual Profissional. E a gente vibra muito com isso, porque a equipe do CRB tem tentado, ao longo dos últimos anos, se estruturar de fato e de direito para receber o selo de formador. E, logicamente, que o trabalho da equipe do CRB tem refletido dentro de campo. Que bacana que vê essa gurizada vestindo a camisa com tanta motivação, com tanto empenho para poder representar bem a equipe do CRB e também começar a buscar um espaço no futebol profissional, né, Nazaré? Com toda certeza, a gente vem sempre, né, dando esse espaço para falar muito sobre esse futebol de base, trazendo informações do que a gente pode esperar, né, desses futuros atletas e que já brilham aí no cenário do nosso futebol alagoano. A gente acompanhando nessa super final, a finalíssima da Copa Alagoas Sub-20, tanto o CRB quanto o CSA têm bases muito bem estruturadas. O CRB tem, né, toda uma infraestrutura muito voltada à sua base, isso que você mencionou, Orlando, de receber esse selo, né, do clube formador. A gente vê cada vez mais o Clube de Regatas Brasil realmente investindo nas suas categorias de base, não apenas de infraestrutura, mas você também proporcionar uma boa qualidade ali para os atletas, né, em todo o departamento de futebol e trazendo, e agora está colhendo os frutos, né? O CRB que cresce cada vez mais no cenário quando a gente fala de futebol de base aqui do nosso estado de Alagoas, e a gente só tem a ficar muito feliz sabendo que os nossos clubes estão muito bem representados e cada vez mais aqui o nosso estado está sendo cenário para um grande futebol de base. Sempre que a gente fala da categoria de base, a gente lamenta porque muitos jogadores de Alagoas, eles estão jogando em outros estados, vestindo outras camisas de clubes de fora de Alagoas e às vezes o jogador não tem a oportunidade, por exemplo, de jogar no estádio Rei Pelé antes de sair daqui. Tomara que isso deixe de acontecer. A gente vibra quando o jogador tem a oportunidade fora, mas que ele primeiro faça história dentro de casa, né, Ilse? É isso que a equipe do CRB está buscando. E uma coisa que eu quero tocar no assunto é que normalmente o CRB joga com uma categoria, com a faixa etária sempre inferior àquela que ele está disputando, né, Ilse? Exato, o CRB ele tem como premissa utilizar jogadores mais jovens, justamente para que ele possa ter mais tempo de maturação. Hoje, por exemplo, na segunda etapa, entrou o centroavante Gabriel. É um garoto que está entre os 15 e 16 anos, ou seja, significa que ele terá pela frente, no mínimo, aí mais 2 ou 3 temporadas para maturar e assim chegar mais pronto no profissional. Muitas vezes isso acaba custando o resultado. Mas é algo que o CRB ele tem tentado deixar em segundo plano, tentar revelar mais jogadores. Você questionava e cobrava sobre esse fato de alguns jogadores saírem daqui de Alagoas e explodirem em outras equipes, seja até fora do país, como a gente vê muito, ou se não no centro do Rio-São Paulo. E qual o grande X da questão? Que hoje o CRB, sem dúvidas, é o clube que possui a melhor infraestrutura de base. No entanto, o que o CRB faz hoje aqui em Alagoas é o que clubes como Sport e Vitória, que são referências do Nordeste em base, fazem desde os anos 90. Ou seja, ele ainda está atrás desses outros clubes. Mas, claro, uma hora ou outra você tem que começar para dar o pontapé inicial. E é isso que essa nova gestão do CRB, a do Mário Marroquim, cabeçado por toda a sua diretoria, tem tentado. Ainda é muito pouco quando a gente vai comparar com o restante do país, que é um país muito grande. O CRB, inclusive, ele tem um outro detalhe que, para não perder jogadores de graça, por conta do selo formador que você trouxe, até explicando rapidamente para o nosso telespectador, o selo formador é quando ele abrange e atende diversas exigências da CBF e a partir do momento que o clube recebe esse selo, ele está protegido para não perder os jogadores. Ou seja, hoje pode acontecer, diante dos 16 anos, com 12, 13, 14, 15 anos, qualquer equipe chegar e retirar um jogador daqui ou de qualquer outro clube.
Quando você possui esse selo formador, você está protegido. O outro clube pode até tirar, mas vai precisar pagar, porque é importante lembrar para o nosso telespectador que antes dos 15 anos não pode assinar nenhum contrato profissional, ou seja, o clube não está protegido. E o que é que o CRB tem feito com alguns atletas enquanto não conquista esse selo formador? Sair espalhando pelo Brasil, emprestando e mantendo um bom percentual, como é o caso do garoto Thales, que foi para o Palmeiras, mas esse o CRB já não possuía um grande percentual, mas também como é o caso de outros ativos, como por exemplo o Fabrício, é um centroavante de Atalaia, que hoje está no Atlético Mineiro, e o CRB possui cerca de 40% dos seus direitos econômicos. Agora, vale lembrar o seguinte, em relação ao jogador Thales, que estava na equipe do Palmeiras, foi negociado, a equipe do Palmeiras entendeu o fato do jogador ter saído da equipe do Clube de Regatas Brasil e acabou liberando um percentual bastante generoso para a equipe regatiana, né, Everson? Generoso pelo fato de que o CRB não teria nada. Justamente pelo fato dele ter saído antes dos 16 É por isso que eu me refiro a isso. Exato. Aí, porque é generoso no sentido dele ter reconhecido aquilo que necessariamente ele nem precisava fazer, né? Exato, porque como você bem disse, se o Palmeiras não quisesse, ele não iria ceder nenhum percentual, porque em tese ele pegou um jogador que não tinha vínculo nenhum com o CRB, tendo em vista que ele saiu antes dos 16 anos e não tinha nenhum contrato formalizado, porque a lei não permite para clubes que não têm o selo formador. Então, o que é que aconteceu nesse caso? O CRB só teria o mecanismo de solidariedade, no entanto, em uma ação conjunta, o CRB conseguiu recuperar entre 6% e 7% desses direitos econômicos. E aí, normalmente, o torcedor pega o valor bruto e tende a fazer o cálculo. Mas é importante lembrar também que o valor que a equipe da Espanha pagou ao Palmeiras não é à vista, é parcelado. E tudo isso é negociado e esses 6%, 7% acaba caindo para 5%, 4%. Por isso que é muito importante conquistar esse selo formador. E até uma cobrança que eu também faço aos nossos clubes aqui, que é não só utilizar 5, 6, 7, 8 jogadores, mas até diminuir essa quantidade de jogadores da base no profissional, mas que de fato possa trazer com qualidade para que possa ser de fato utilizado mesmo e não só fazer parte do time principal. E uma coisa que a gente pode falar muito bem também é que a equipe do CRB tem feito investimento e trazendo inclusive profissionais de outra praça, como é o próprio técnico da equipe do CRB nesta categoria que passou pelo Clube Náutico Capibaribe. Vamos falar também de Série B.